E olhando agora para futuro, onde que vocês acham que podem surgir aí em termos de setor? Onde vocês acreditam que existe uma aposta a ser feita de disrupção no mercado na América Latina e no Brasil para VC? Eu sou muito enviesado, porque eu acho que uma das apostas, sem dúvida, é a economia dos criadores. Toda vez que eu fui aprofundar sobre esse setor, a gente vê que, por bem ou por mal, o Brasil, ele lidera em termos de atenção a redes sociais, atenção a influências, tem uma coisa que é quase que inerente ao brasileiro. E dado que aqui a gente não tem um acesso a capital, à mídia, por exemplo, que tem em outros setores, a gente é mais criativo. Então, várias soluções que estão surgindo no Brasil hoje sobre como trazer mais monetização, mais relevância para os criadores, eu tenho certeza que são passíveis de se internacionalizar ao longo do tempo. Outro setor que eu sou muito bullish, não sei se o Júlio quer complementar, não tem outro setor que eu sou muito animado, é o setor que tudo que envolve o WhatsApp. Então o WhatsApp ele se tornou uma plataforma. Ele se tornou uma plataforma, ele está na mão da maior parte dos brasileiros, e a gente começa a ver várias empresas surgindo a partir do WhatsApp. Ele já tem um ganho de UX, ele já tem um ganho de UI, e ele consegue entregar, no momento que ele entrega valor, ele está dentro de uma plataforma que é extremamente viral. E a gente começa a ver soluções interessantes nesse mundo. Então são dois setores que eu sinto que o Brasil a gente tem um edge por usar muito, e a gente vai internacionalizar essas empresas também. Além disso tem AI, tem vários outros assuntos. Adorei o setor de WhatsApp. Virou mesmo. Setor do Zap Zap. Setor do Zap Zap, eu vou pegar o domínio. Mas é impressionante mesmo. Algumas empresas estão surgindo utilizando simplesmente o WhatsApp, né? O chat ali que você vai conversando, conversacional principalmente, né? E AI, agentes, ele é uma interface interessante para usar junto do WhatsApp, porque ele consegue automatizar várias tarefas. E as pessoas já usam o WhatsApp. Então, eu sinto que esse é algo que a gente já tá vendo muita coisa interessante e vai ver ainda mais. Eu diria que eu assino embaixo dessas duas áreas de oportunidade. Acho que até você falou economia de criador. Eu penso muito mais no futuro da mídia, né? E o futuro da mídia são os criadores independentes, que não dependem mais da televisão aberta para criar o melhor conteúdo, distribuir e ter uma audiência. Então, acho que é muito importante, vocês são protagonistas nisso. Então, vocês veem isso no dia a dia. Eu acho que, além disso, a gente já falou de inteligência artificial, então empresas que usam isso para resolverem novos problemas ou velhos problemas de forma melhor, acho que é uma aposta grande que a gente está fazendo como investidor e vai continuar a fazer. Eu acho que o Lucas mencionou antes, assim, onde tem grandes problemas, né? Saúde, problema gigante, aquecimento global, né? E eu acredito que a gente, saúde, tem soluções de tecnologia que podem ajudar a resolver esses problemas. O Brasil, pelo fato de a gente ter a floresta amazônica, ser um dos maiores líderes, acho que nessa transição energética para a transição limpa, a gente tem a oportunidade de criar grandes empresas. Mas eu acho que talvez a última que a gente sempre investiu é uma parte gigante do mercado de venture capital. Eu acredito que essa próxima onda vai ser ainda maior do que a anterior, é fintech, né? E talvez pareça ser um pouco óbvio, mas eu acredito que quando você olha para a agenda do regulador, do Banco Central, né, o BC Hashtag, que foi o que ajudou a trazer o Pix, o Open Finance, a gente pela frente agora vai ter o Drex, né, que é a moeda digital do Brasil e esse blockchain digital, de certa forma, que a gente está investindo nessa infraestrutura pública digital no mercado financeiro, e um regulador que tem uma cabeça pró-inovação, pró-competição e pró-crescimento, eu acho que isso abre muitas portas para novas empresas. Então, a gente, historicamente, uns 40%, 50% dos investimentos que a gente tem feito, que é muito parecido com o mercado de forma geral, tem sido em fintech, e eu acho que para frente a regulação, até parece irônico isso, né? Que a regulação como um impulso para a inovação, acho que é muito relevante. Posso até dar dois exemplos assim, de investimentos que a gente fez esse ano agora, de empresas que estão dando muito certo e eu acho que só podem existir da forma que existem hoje, dada a regulação. A gente investiu numa empresa há pouco tempo chamada 11, que é uma empresa de previdência privada. Quem não está investindo via previdência privada está deixando dinheiro na mesa, né? É um negócio óbvio quando você pensa do ponto de vista tributário. Mas sempre foi muito difícil fazer isso no Brasil, né? As empresas ofereciam poucos fundos, os fundos eram ruins, tinham taxas altas, não fazia sentido financeiro, né? Isso muito por ineficiência do status quo, né? E o CFO e o Head RH nunca revisitaram isso. Então você consegue pensar, como que eu consigo criar uma experiência digital melhor,
né? E por conta da regulação, você consegue ter terceiros que conseguem entrar nisso, oferecer produtos competitivos para a pessoa poder poupar e, eventualmente, se aposentar. Outro lado interessante, eu acho que é o mercado de crédito privado no Brasil. Quando você pensa em FDICs como forma de financiar empresas, a gente tem um mercado muito avançado e muito grande também comparativo com o mercado de crédito vindo de banco, né? E a infraestrutura para você tocar um FDIC ou qualquer outro fundo alternativo, pode ser um fundo de investimento imobiliário, pode ser um fundo de investimento em ações. Para você montar isso, você precisa de uma infraestrutura, gestão de fundo, administração, securitização, que hoje em dia, não sei, eu imagino que muitos ouvintes já devem ter feito isso, são pessoas trabalhando com Excel no WhatsApp, fazendo um trabalho ali meio que de formiguinha, fazendo isso que você paga uma taxa gigante. Então, aquele negócio que, assim, você está disruptando o mercado que hoje é feito no Excel e tem um NPS de menos 100, todo mundo odeia, mas tem que ter, e que o software e a tecnologia consegue dar muito certo. Investiu uma empresa chamada Canastra, que, inclusive, há pouco tempo atrás, o Itaú também investiu. Então, você vê hoje o maior banco, o banco mais respeitado privado do Brasil, também investindo na empresa e apostando neles como uma solução de software e tecnologia para a gestão, a administração desses grandes fundos, como FDICs, etc. Então, você vê coisas muito óbvias, como o Lucas está falando, né? Muitas vezes a solução mais óbvia, mais simples, né, da digitalização e trazer a digitalização para o mundo de hoje, é onde você tem a maior criação de valor. Não tem que ser uma empresa que vai botar um foguete na lua. Você tem que resolver um negócio simples, né? Um problema óbvio do cliente que você, com tecnologia, consegue entregar uma coisa que é 10 vezes melhor por 1/10 do preço. Tem uma esteira de boring business a serem criados, assim. Tem muito probleminha no Brasil que são chatos, que vai ter muito empreendedor que tá atacando. Tipo esses que o Júlio falou. Não que Previdência seja chato, não que FDIC seja chato, mas... Não, FDIC é chato. Tudo isso Ah, e Previdência também. Então vai ter muito boring business também surgindo. E o Lucas, investidor aí, o Júlio abriu umas 2 teses aí dele. Não, mas só queria fazer um comentário, porque eu tava googando aqui, a 11, ela se diz Previdência Reinventada. Eu gostei do termo aqui. E a Canastra é canastra com K, né? Isso. Porque o canastra com C, você jogar lá, você vai ver como jogar canastra e tal. É de Uberlândia? Isso, o Gustavo, fundador, eles são da Federal de Uberlândia. Que legal. Então, metade da equipe fica lá. Boa. Tem alguma tese aí que você tá de olho? Você continua acompanhando o mercado do jeito que você acompanhava quando trabalhava nas gestoras ou tá mais como creator mesmo? Continuo acompanhando muito. Tenho visto muito... Uma tese que eu tenho olhado muito, como eu falei anteriormente, é a tese do WhatsApp. Então, são esses negócios que são criados em cima do WhatsApp e estão gerando valor. E a gente vê uma capilaridade de aplicações muito diferentes. Então, desde assistência de pagamento, copiloto para algum processo de agendamento de consulta na saúde, e seja lá onde for, tem alguém criando alguma solução interessante no WhatsApp. Outro tipo de solução que eu tenho olhado com muito carinho são todas que são vinculadas ao que o pessoal chama de Vertical AI. Então, são as inteligências artificiais verticais. Ou seja, algum empreendedor que está pegando um processo, uma dor específica de algum setor e está tentando resolver um problema. Então, esse é outro setor que eu tenho olhado com muito carinho. Eu fiz um investimento lá atrás numa empresa que, como eu falei anteriormente, foi vendida para o Nubank, a Hyperplane. Ele foi fundado por quatro pessoas incríveis. Uma pessoa que não era técnica e 3 pessoas muito sofisticadas tecnicamente. Eles construíram modelos fundacionais de finanças para conseguir identificar quem é cada um de nós para oferecer os melhores produtos financeiros. Eu sinto que essa tese de você usar a inteligência, usar a base de dados, você tentar entender muito mais a fundo a partir da inteligência que a gente tem hoje é uma das coisas mais poderosas que a gente vai ter. Porque vai trazer muita clareza e vai trazer muita sofisticação na análise de dados. E essa é uma tese que vai acontecer em praticamente todos os setores. Para pensar, imagina o setor de saúde analisando qual o seu risco de ter algum problema, ou qual, teoricamente, é o pagamento ideal para uma pessoa como Josué, Salomão, Júlio, Lucas, de acordo com as nossas características, com o nosso estilo de vida. Isso vai acontecer. Agora, imagine essa mesma tecnologia base funcionando para a agricultura. Então, eu sinto que a gente está em meio de uma revolução cambriana, assim, de tecnologias adentrando, e principalmente com AI, dos mais diferentes setores. Então, eu olho muito a tese de AI verticais. Qual foi o melhor investimento que você já fez até hoje e qual que você fez recente que você está mais animado assim para frente? O melhor investimento que eu fiz até hoje foi a Hyperplane, porque essa me entregou dinheiro no bolso já. Boa. Um investimento que
eu fiz no meu período de Astela, que, pô, é um investimento que eu me orgulho muito, foi justamente a Caena. A Caena é um B2B marketplace que conecta distribuidores a restaurantes. E no meio dessa conexão, que era uma relação... Imagina uma relação muito ruim. Um restaurante, quando tem que comprar um restaurante, tem que falar com 10 fornecedores diferentes. E a Caena veio para centralizar esses distribuidores, esse processo de compra. Então, você precisa falar agora só com a Caena e com um ou outro, que talvez o produto não esteja dentro da plataforma. Então, você melhora muito a vida do restaurante em si na hora do processo de compras. E ao longo do tempo, eu acho que isso casa muito com o que o Júlio falou das oportunidades de fintechs. Ela desenvolveu uma solução financeira para ajudar a financiar o crédito dos restaurantes. E isso teve um valor gigantesco, porque crédito é uma coisa que é cada vez mais difícil você pegar de uma instituição formal. Se você for falar com qualquer um dos grandes bancos, for buscar um crédito para um negócio, é cada vez mais difícil, por algumas razões. Primeiro, essas instituições têm pouco histórico de quem você é. Mas a ferramenta que você está comprando toda semana tem muito mais informações. Então ela consegue ser muito mais assertiva no score. Ela consegue fornecer diferentes formas de financiamento que são muito interessantes. A empresa está crescendo pra caramba. Ela levantou uma rodada esse ano com a Bicycle de mais de 300 milhões de reais. Então... Eu acho que para o seu público, que muita gente tem carteira, está investindo no mercado, eu acho que esse conhecimento das novas startups é super interessante, porque ele meio que te dá uma visão do que está por vir ali daqui a 5 anos, né? Então você vê, por exemplo, uma Caena, uma super empresa. Quem que vai perder com isso? Os distribuidores tradicionais, né? Então você tem um distribuidor tradicional na carteira, por quanto tempo? Né? Começa a pensar nessa tecnologia e quem vai ganhar e quem vai perder. E acho que ter essa visão um pouco mais de longo prazo e poder já equilibrar e entender um pouco das ameaças do que você tem hoje na sua carteira, eu acho que é super interessante. Tanto do ponto de vista de tese de investimento, AI, fintech, mas empresas específicas, né? Pô, se essa empresa dá certo, quem vai perder? Como é que eu garanto que eu estou protegido? Eu acho que esse aprendizado que não é toda a nossa audiência que é só investidora de ações, mas a gente tem essa predileção, mas esse aprendizado mercado de ações, ele é muito importante, muito vivo no Market Makers. Teve um episódio que a gente fez com o Sérgio Habib, que é CEO da Jack Motors, né? Isso. E, cara, as coisas que ele ensinou pra gente sobre a dinâmica do setor automobilístico, que passa também com o mercado de rent-a-car, né, que afeta a Localiza. Pô, recebi mensagem de investidor de ações, o cara é gestor de um fundo lá no Rio de Janeiro, mais de 20 anos de história, ele falou, cara, esse episódio me ensinou coisas sobre a Localiza que eu que invisto na Localiza há uns 10 anos não sabia, sabe? Ele me abriu a cabeça para coisas que... Então tem essa complementariedade de ouvir VC, conhecer outras histórias, acho bem válido. Queria ver a mesma pergunta que você fez pro Lucas. O Júlio adiantou a pergunta que eu tava aqui, ele já fez pro Lucas e agora o Júlio já... Júlio, então a pergunta volta para você, porque aqui como você é o entrevistado e não o... do meu melhor investimento? Melhor investimento. Olha, eu já investi, eu invisto no Brasil e no mundo há 14 anos agora, então há muito tempo. Só para dar uma ideia, eu já investi em algumas centenas de empresas, 13 unicórnios, várias que já fizeram IPO, então já vi muita coisa. Eu acho que assim, aqui no Brasil, de novo, é uma pergunta muito objetiva. A que mais gerou retorno foi Quinto Andar. O investidor anjo, lá numa das primeiras, segunda rodada, eu acho que foi de investidores anjos que eles fizeram. Eu acho que assim, a empresa ainda não é listada, né? Eu vendi, acho que, sei lá, 20%, talvez, do que eu tinha. E eu acho que esses 20% deve ter retornado meu investimento original umas 50 vezes. Então, assim, eu acho que um pouco dessa questão do Lucas antes, de que retornos de venture capital, eles seguem uma lei da potência, né? Assim, na grande maioria, um investidor anjo vai perder dinheiro, um investimento, vai receber menos do que ele botou, e geralmente é 0%. 60%, 70% às vezes. Então, na grande parte dos seus investimentos, você vai perder dinheiro. Nas outras vai ganhar um pouco aqui, um pouco ali, mas assim, vai ter uma de 100. Na verdade, o número empírico, na verdade, é 7%. 7% retorna 10 vezes ou mais. Então, se uma empresa retorna 10 vezes ou mais, está nesse grupo, a média de retorno é 46 vezes. Então, assim, realmente você tem que montar um portfólio, é a forma responsável de pensar nisso, sabendo que você vai perder dinheiro na metade
e num portfólio de 20 empresas, sei lá, que é mais ou menos o que a gente tem no Atlântico por fundo, vai ter 2 ali que realmente vão impactar todo o retorno do fundo. E eu vejo isso, né? Assim, de novo, para te dar alguma ideia, os meus investimentos históricos do Brasil, assim, aqueles mais antigos, hoje retornaram mais ou menos 16 vezes o que eu coloquei. Muitos ainda não estão listados, né? Não são empresas públicas. Disso já retornou 5 vezes capital dos que já fizeram IPO, seja uma Amélios, seja uma Enjoei, outras que foram vendidas, Viva Real, Zap que vendeu, e por aí vai. E ainda tem muita que está para fazer IPO. Então, realmente, tem essa lei da potência, tem aquelas que são muito grandes, mas para cada quinto andar que eu investi, tem 50 que foram a zero. Então, é importante lembrar isso quando você está investindo como investidor anjo ou como investidor de VC. E esse é o ponto mais difícil, eu acho, dos investidores entenderem de fato sobre o Venture Capital, que é o conforto com risco. Você precisa estar confortável de que você vai falhar 70% das vezes. Na verdade, não é uma falha, porque isso é parte do trabalho. Uhum. Porque ninguém se importa com a falha, todo mundo só se importa com o acerto. Então é essa história que deu muito certo, que retornou. É isso que você busca o dia todo. E tem uma mudança mental também, quando você conversa com um investidor de ação listada ou um investidor de private equity, que eles pensam muito em não perder dinheiro, né? A gente estava falando um pouco antes que você mencionou essa minissérie de entrevistas que eu lancei, né? O Atrás do Retorno. A gente entrevistou 12 grandes investidores que investem aqui no Brasil. O primeiro foi o Lula, Luiz Orenstein, da Dynamo, né? E a Dynamo pensa muito nisso, né? A gente não quer perder dinheiro, né? Você não quer investir em empresa que perde dinheiro. Venture Capital é o oposto. O maior erro que você pode cometer é você perder um investimento que você deveria ter feito, né? É um erro de omissão, né? De você falar, não, essa empresa não vai dar certo, posso perder dinheiro, e aí passou o próximo Nubank. Né? Você investir dinheiro e perder faz parte do jogo. Você tem que ficar muito confortável com isso. O que você não pode fazer é não investir no próximo Nubank, no próximo Mercado Livre, no próximo Quinto Andar, na próxima Loft. E olhando o mercado de venture capital nos Estados Unidos e aqui no Brasil, você estava falando sobre, você investe numa empresa ali pequena que está começando, como investidor de venture capital, depois você quer ver esse dinheiro retornar. Acho que para o investidor de ações fica muito claro de que, se você compra a empresa ali na bolsa, a ação valoriza ou ela te paga dividendos, eu vendo vou vender na hora que eu quiser. No caso do mercado americano, tenho a sensação de que ele é mais líquido, né? O cara leva a empresa para IPO mais fácil. Aqui no Brasil, nem tanto. Como que se dá a dinâmica de saída aqui no Brasil para investimentos de venture capital? Qual que é o mais comum de acontecer? Ele é menos líquido, mas ele é líquido. Então, se você olha o histórico de empresas de tecnologia que deram certo, aquelas que deram muito certo, de novo, isso que você tem que olhar, né? Quais são as que deram mais certo? O resto não importa. Elas estavam lá fora. Mercado Livre, Nubank, Stone, PagSeguro, Vetex, dLocal é do Uruguai, e por aí vai. Todas abriram capital lá fora. Todas foram retornos de várias vezes, 100 vezes ou mais para os primeiros investidores que entraram lá como investidor de venture capital. Além dessas, tem um segundo grupo, que são empresas um pouco menores, mas também muito bem sucedidas, que acabam abrindo capital aqui. Né? Você tem, eu mencionei a Amélios e a Enjoei, 2 empresas que eu investi. Joguei 70 vezes capital na Amélios, mesmo tendo listado na Bovespa, né? na B3. E você deve ter tido umas 2 dúzias de empresas, né? Umas 20 e poucas empresas que naquele período ali de 21, 22, 23 listaram aqui. Então também é um caminho, o IPO brasileiro é muito comum. E aí o terceiro caminho é M&A, né? Uma compra, uma saída para um estratégico. O Lucas mencionou a Hyperplane sendo comprada pelo Nubank. Mas você teve o que? 1 ano e meio atrás, você teve a Pismo, que vendeu por $1 bilhão para a Visa. Né? E por aí vai. Você teve a 99, talvez que foi a primeira grande saída de tecnologia aqui no Brasil, que em 2018, se eu não me engano, vendeu por $1 bilhão para a Didi, também no mercado ali concorrente da Uber. E tem vários outros casos assim também de M&As bilionários na América Latina. Mas é sobre as histórias dos winners, assim, que quer que não é isso que vai ditar o retorno e vai ditar o retorno da classe de ativos como um todo. São essas grandes histórias. Por exemplo, eu fiz um estudo recentemente. No Brasil, na América Latina, a gente tem em torno de 27 empresas de tech listadas. Lá fora e no Bovespa. Dessas, 18 têm receita acima de $100 milhões. Então ainda é um universo muito pequeno. Por quê? Porque tem uma lista de empresas que vão vir a fazer IPO nos próximos 3, 4 anos. Eu sinto que o que está hoje na bolsa
não é nem perto o que é o mercado tech Brasil, Latam, de fato. Assim. A gente tem muita empresa. Boa parte das boas empresas estão no mercado privado ainda, porque não fez sentido ir para o mercado público. E eu segui no mercado público, cada vez mais também o poder está muito grande em Nubank e Meli, né? Que tem mais de 83% do market share total.